Nós vamos dar continuidade ao nosso conceito, né, de segurança da informação, onde nós iremos apresentar mais alguns conceitos importantes. Um dos principais conceitos que a gente trata toda vez que a gente fala de segurança é o conceito de que toda vez que você está disponibilizando, se conectando a uma rede, tanto doméstica ou corporativa, principalmente na internet, a ideia é que você se expõe. E essa exposição nos traz visitas, às vezes, não muito bem vistas, ou muito bem, você vai querer ter uma visita dessa, que são os hackers. Geralmente, ele atrela para a ingenuidade do ser humano, das pessoas. Existem várias formas da gente fazer uma invasão, né? Vários métodos são utilizados para invadir. Os potenciais atacantes, eles têm uma variação, né, onde algumas pessoas até confundem, mas o conceito de hackers é um conceito de invasão de sistemas, sim, os dois invadem, tanto os hackers quanto os crackers, porém, o conceito é que a gente não causa danos, né, geralmente o hacker encontra falhas e tenta, de certa forma, publicar essas falhas para que elas sejam corrigidas, já os crackers não. Ele vai invadir, ele vai roubar, ele vai danificar qualquer possível informação. Com relação aos tipos de ataques, né, que a gente tem vários tipos, eles são divididos pelo alvo daquele ataque, daquela aplicação, se o ataque é ativo ou se ele é passivo, pelo mecanismo daquele ataque, né, se é uma quebra de senha, se está explorando algum tipo de código. Os ataques, geralmente, quando a gente fala ser ativo, são os ataques de DOS, né, que é de negação de serviço, de ataque de negação de serviço distribuído, DDoS, de buffer overflow, na inundação de SIM. E existem também os ataques passivos, onde a gente pode fazer uma simples pesquisa de vulnerabilidade ou ficar fazendo farejamento de pacote, que é o que a gente dá o nome de sniffer. E o ataque de senha, que geralmente tentar descobrir uma senha através de força bruta, de dicionário, ou o famoso Rainbow Tables, que é para fazer pesquisa em cima dessas tabelas. E os códigos maliciosos, né, que são os famosos vírus, trojans e as suas variedades afins de malwares. Geralmente, ele tenta explorar algumas vulnerabilidades. Bug de implementação de projeto, porque a gente sabe que às vezes o sistema operacional ou o sistema que está sendo desenvolvido já vem com bug já desde a implementação. O próprio protocolo ICMP teve problemas, esse ping da morte ultimamente já o protocolo ICMP não tem mais ele, mas foi uma problemática. Eles exploram as vulnerabilidades que os protocolos às vezes já têm. O protocolo UDP ele também tem o ponto explorado, que é o conceito de Fraggle, e o TCP, ele permite fazer uma inundação de que a gente chama de sincronismo, né, que é ele inunda o que a gente chama de SYN floods. Eu também posso explorar senhas ineficientes, né, através de farejadores de pacotes, eu posso utilizar quebra também para tentar explorar uma senha, eu posso fazer um ataque, né, de força bruta, um ataque de dicionário também, para tentar explorar essas senhas que geralmente são muito fáceis de ser descobertas. E o mau uso também de ferramentas legítimas. Por exemplo, nós temos a ferramenta NBStat, que é do próprio Windows, nós temos o Port Scanner, que são examinadores de portas, que são características de ferramentas para administrar uma rede, os farejadores de pacotes também, que são todas ferramentas que a gente considera ferramentas para se você trabalhar e administrar uma rede de computadores. Nós também temos a configuração, a administração errada, né, de sistemas, né, regras de firewall muito mal feitas, geralmente, ao invés de você proteger, na verdade, você põe pontos de falha, aquelas utilizações de configurações padrões, né, que já vem de fábrica, alguma coisa assim, senha, usuário, coisa que às vezes você tem ali e você não muda, que a gente chama também de administração preguiçosa. Você sabe que todo mundo conhece aquela configuração, mas você deixa, né, você não tem preguiça de mudar.
A ideia também de exploração de relação de confiança, principalmente quando a gente está falando de domínios de sistemas operacionais, de domínios, relação de domínio entre empresas ou até entre a mesma empresa dentro de setores, né? E a capacidade de detecção ineficiente, quer dizer, você tem um sistema de detecção de intrusão, mas ele não funciona corretamente. Nós temos também o conceito de planejamento, né? A forma, né, em si de um ataque. O primeiro passo, toda vez que a gente fala de ataque, é obter informação. Às vezes, uma simples engenharia social que nos permite fazer com que você pegue informações de um usuário, às vezes só ligando, pegando informação, você pode pegar informações simples, claro, né? Mas que toda a educação do mundo você consegue obter informações. E às vezes informações até importantes que não deveriam ser passadas, por exemplo, por telefone ou por um simples contato com impessoalidade, né? Aí nós temos as formas de ataque também, que é o monitoramento da rede. Eu posso fazer a penetração de um sistema tentando acessá-lo, né, em si, fazer inserção de código prejudicial ou até informações falsas e fazer o envio de pacote de enxurrada de pacotes, né, para tentar de certa forma atacar ou desviar o serviço de uma rede. Todo ataque tem uma consequência, né? A partir do momento que essa consequência pode ser monitorada, principalmente quando a gente falar de análise de risco, a gente tem um monitoramento não autorizado. Nós temos, por exemplo, descoberta de informações que podem ser confidenciais, modificação não autorizada de informações, a informação está ali, ela não poderia ter sido modificada e ela foi. Toda vez que eu nego um serviço igual, é um item da segurança da informação, né? Então, se eu nego um serviço que deveria estar disponível, eu já afeto um dos itens da minha segurança da informação, que é negar um serviço real ali para o usuário. E a modificação não autorizada leva à integridade, que é outra característica do conceito de segurança da informação. Também pode ser consequência fraude e perdas financeiras. Lembrando que toda vez que a gente fala de fraude e perdas financeiras, é o que mais afeta, toda vez que você fala de segurança, quando você vai no item perdas financeiras, todo usuário ou todo administrador, né, gerente, te dá atenção porque vai mexer no bolso das pessoas. E dessa forma também, quando a gente fala que você tem uma imagem prejudicada ou uma perda até de confiança e reputação de uma imagem, de uma empresa, de uma organização, ela também vai gerar perdas financeiras porque as pessoas não confiam mais naquela marca, naquela imagem em si daquela empresa, né? Outro detalhe é o custo para recuperação de o serviço daquela informação em si, que são coisas também que a segurança da informação trata, né? Existem várias formas de eu obter informação. Uma delas é o dumpster diving, né, ou que a gente chama o famoso trashing, que é vasculhar lixo, né? Eu vou, procuro lixo em pessoal daquela pessoa ali, informações pessoais, confidenciais, aquelas anotaçõezinhas na mão que as pessoas fazem, né? Então, todo esse tipo de papel, ele não pode ser descartado num lixo comum. Tá aqui um exemplo de uma fragmentadora de papéis, né? Que as pessoas às vezes esquecem, né, de utilizar, e ela ajuda bastante porque em vez de às vezes a gente rasgar, ela fragmenta todo o papel ali, que seria a forma mais adequada de se utilizar. O conceito também, uma grande problemática na nossa área de segurança é a engenharia social, porque ela explora qualquer fraqueza humana e social das pessoas, né? Geralmente ele se passa por outra pessoa, usando uma falsa identidade, e geralmente ela explora, às vezes, aquela capacidade da pessoa de ter uma boa vontade de ajudar, né? Então há um conceito de psicológico ali envolvido e às vezes até de intimidação. Um famoso hacker, o Kevin Mitnick, ele utilizou em mais de 80% dos ataques dele o conceito de engenharia social. Então, porque a grande problemática disso é o usuário. Qualquer fraqueza que a gente tem em qualquer sistema, sempre vai ser o usuário. O usuário é a grande problemática hoje em dia que a gente tem nesse conceito de segurança e vulnerabilidade também, porque ele torna qualquer sistema vulnerável.
Alguns exemplos de engenharia social: se passar por um alto funcionário, se passar por um funcionário até simples, né, de mais baixa renda, por exemplo. Você ficar olhando documentos que estão em cima da mesa de pessoas que estão muito distraídas, entrar não pela porta da frente, mas entrar pelos fundos, o conceito de namorar, se passar por alguém da organização, né? Através de e-mails, você colocar bugs para você ir lá mesmo consertar, são formas de tentar obter informação. Aí nós temos o conceito de vírus, worm, trojans e rootkits, né? O conceito é um conceito de malware, né? Quer dizer, é um software que foi desenvolvido para fazer alguma coisa de mal. A ideia dele é sempre o conceito de propagação e a forma que ele é oculto. Por exemplo, a propagação do vírus e do worm, ela é diferente. O vírus, ele se propaga quando alguém abre um anexo. Já o worm, ele se propaga utilizando no caso, automaticamente, então sem a pessoa abrir nada. E o conceito de ocultação é o conceito de rootkit Trojan, né? No caso, o rootkit ele modifica o sistema operacional para tentar se ocultar, e já o Trojan ele tem o conceito em si de dar algumas opções que o usuário quer, deseja, mas por trás daquilo sempre tem alguma coisa ruim acontecendo. Então ele está te dando uma coisa boa, mas por trás ele tá te tirando outras coisas. O conceito de malware vem no conceito de software malicioso, né? O conceito dele por exemplo, do vírus é a autorreplicação. Eu posso aplicar, inclusive, um vírus de hardware, de sistemas operacionais ou em alguma aplicação. A ideia dele é que ele vai se replicar e sempre tentar não ser detectado em si, né? Mas ele precisa ser executado para ser ativado. Já o conceito, né, quando a gente fala de ataques internos, é o próprio usuário, geralmente no caso, que que facilita a entrada, né, desse conceito em si. O malware geralmente ele é considerado um ataque de dentro, porque geralmente alguém, um usuário, clicou em algum anexo que não deveria ter clicado, né? Toda vez que a gente tem o conceito de insider, né, em si, é a ideia do conceito de não ter só um único ponto para falha. Então, se alguém falhar ali, eu sei que meu sistema vai continuar funcionando porque aquela pessoa pode ter clicado, mas ele não vai replicar para minha rede de alguma forma, né? A ideia de limite de autoridade, de permissão, né? O conceito de monitoramento, principalmente comportamento do usuário, não é à toa que as pessoas proíbem anexo, alguns tipos de anexo, proíbe alguns sites e tudo mais. E o conceito de controle de instalação de software, que também ajuda bastante, porque querendo ou não, ele só vai conseguir ser executado se a pessoa tiver controle, por exemplo, daquela máquina. O conceito de vírus de computador é o conceito de um programa mesmo, né, que geralmente vai se replicar para se ele cria um código que ele é capaz de se replicar posteriormente. Então ele vai passando para outras pessoas para atingir um maior número de pessoas em si. É o conceito de clicar em um anexo de e-mail ou simplesmente compartilhar um drive USB, um pendrive, alguma coisa desse tipo. O código malicioso, o worm, ele não precisa dessa alteração, ele se auto-replica. Geralmente você só identifica que você tem algum worm porque geralmente ele consome muito processo, ele deixa seu sistema muito lento em si, né? Não necessita de um ponto de execução e ele se propaga e se multiplica de uma maneira muito rápida, muito rápida. O conceito dele algumas coisas que eles falam assim, ele fala que ele não é um vírus, porque ele só tenta se propagar ou se autorreplicar. E ele não entra em nenhum programa do teu computador. Geralmente, a ideia dele é só atingir o maior número de pessoas em si. Então, ele geralmente tenta se automultiplicar, né? Aí o conceito de adware, né, que geralmente infecta, né,
computador do usuário, aqui a gente tem ele um motor, geralmente, que é um anúncio de software, alguma coisa assim, que fica pentelhando, né, e oferecendo serviço para o usuário do computador, né. Geralmente o anunciante cria, né, um anúncio, alguma coisa, e esse motor de adware que é infectado no usuário lá do computador, ele fica toda hora oferecendo alguma coisa, né? São formas de anunciar um serviço. É claro que de uma maneira bem pentelha, porém ele existe. E o conceito de spyware, né, em si, geralmente a pessoa, o usuário do computador, ele nem sabe o que está acontecendo, pode estar trabalhando na máquina e, no caso, o spyware começa a coletar dados e você nem sabe que ele está sendo executado, né? Aí nós temos o conceito de Trojans, que é o conceito de um código malicioso escondido. Ele fica dormente até ser ativado em si. Ele não se autorreplica, né? E geralmente ele precisa ser executado em si, tá? O cavalo de Troia, ele tem uma data, você, no caso, coloca um, uma forma de ativar aquilo, né? Ou, por exemplo, depois que ele consegue atravessar um portão, alguma porta, alguma coisa assim, ele é executado. Já as bombas lógicas não é muito utilizado, né? Ele aguarda geralmente uma condição para ser atingida. O famoso, é uma bomba lógica muito famosa, que é a Chernobyl, porque ela foi executada no famoso dia, né, desse impacto que aconteceu, de Chernobyl, no caso das usinas, né, em si, que em 26 de abril, então ele executa nesse dia. Hoje em dia não se utiliza muito isso, até porque vai que o computador está desligado ou alguma coisa esteja desligada naquele dia específico, né. Então, o cavalo de Troia, geralmente, fala que está fazendo uma coisa útil, né, mas geralmente ele está, por exemplo, lendo tudo que você está digitando. A ideia dele é que eles geralmente são instalados, né? E ele pode, de certa forma, fazer trazer, né, no caso, ele te traz uma coisa boa, né? Algumas coisas são visíveis e outras são invisíveis. Então, por exemplo, ele pode estar um software, por exemplo, que você instalou lá para fazer, sei lá, uma tradução, alguma coisa assim, e dentro dele ele pode estar executando outras coisas, várias outras funções maliciosas, de certa forma, por exemplo, lendo tudo que você está digitando no seu teclado, né? Ou qual a senha dos sites que você está acessando. Conceito de backdoor, geralmente utiliza programas legítimos, por exemplo, o PC Anywhere, o Demware, esses softwares que geralmente utilizam, né? A ideia é que eles geralmente dão acesso não autorizado, não autenticado no sistema, né? Porque você vai lá e acessa e tem acesso àquela máquina em si, né? Geralmente o usuário já está logado. O conceito de rootkit em si é que ele vai direto no kernel do sistema operacional em si e inicia geralmente junto com os processos do sistema operacional. Então ele se passa fazendo um backdoor bem por trás, bem do início do seu sistema operacional. Existem várias formas de ataque para obter informação. O ataque físico mesmo é o famoso roubo, né? Você vai lá e rouba um pendrive, rouba um notebook, rouba um celular e tudo mais, né? O conceito de prevenção dessa forma é tentar controlar. O controle através de crachá, uniforme, a forma de acesso e tudo mais. Outras formas de ataque, as informações livres, aquelas famosas pessoas que adoram postar onde estão, o que estão fazendo, o que fazem. Então, esse conceito são informações que a gente chama de informações livres, não precisa invadir, né? Eles sempre estão ali disponíveis. Consulta do servidor de DNS, que é uma coisa pública em si. Analisar cabeçalhos de e-mail também é uma coisa bem simples, bem fácil de... Você vai lá, dependendo do e-mail, você só dá um clique direito e consegue visualizar.
Lista de discussão, né? As pessoas gostam de postar algumas coisas pessoais ou particulares de uma empresa dentro de listas de discussão, então a gente tem que tomar bastante cuidado com relação a isso. Uma outra forma de ataque para obter informação é o famoso packet sniffing, que é o farejamento de pacotes, né? Que é também conhecido como escuta passiva, né? Ele utiliza o TCP/dump, né? O Ethereum em si, agora é o famoso Wireshark. Eles são software para resolver problemas de rede. Porém, a gente tem que eu posso filtrar pacotes, eu posso pegar bastante, capturar a informação ali da minha rede em si. Mas com isso eu posso capturar a senha que está trafegando ali na minha rede. Tudo que trafega ali, ele vai estar capturando para eu depois verificar o que é importante para mim ali. Então, a solução, toda vez que a gente usa tem essa obtenção de informação usando o PacketSniff, a gente tem a solução à criptografia, né? Utilizando o SSH, o IPsec, a gente consegue fazer a detecção através, por exemplo, de MAC, né? Aqueles MAC falso de MAC address, a detecção de DNS, né? Endereços falsos, né? A detecção de carga, principalmente quando você está vendo que sua rede está muito pesada, você pode definir que tem alguma coisa anormal acontecendo. E o famoso também outro bem é a scanning de porta, principalmente para verificar quais são os serviços que estão disponíveis dentro da sua rede, né? Então, quais são as portas, quais são os serviços que estão abertos num determinado host, numa determinada máquina. Uma ferramenta que faz isso é a Nmap, né? Ela é muito utilizada para auditar firewalls, auditar os sistemas de detecção de intrusão, os IDS. Ele geralmente identifica quais são as portas que a gente chama de abertas, filtradas ou fechadas em si, né? Através dos comandos, né, TCP Connect, que verifica se uma porta está aberta, o TCP SYN, que é, no caso, a porta meia aberta, né, é o que a gente chama de conexão semi-aberta, né, ele é mais difícil de conectar, e o DP, que ele geralmente espera o que a gente chama de porta inalcançável. E o protocolo ICMP, que fica aguardando, no caso, um TCP/EC de uma conexão, né. Existem várias formas de verificar a vulnerabilidade, né? Por exemplo, quando as pessoas geralmente compartilham arquivos, né, sem senha, fazer uma configuração incorreta, né? Falha do próprio protocolo, as senhas muito fáceis de utilizar. O famoso firewalking em si, que eu tenho firewall, mas eu consigo, por exemplo, passar por esse firewall. Um comando que geralmente passa por qualquer firewall, claro, desde que não esteja configurado para ser bloqueado, é o tracehold. Então, você pode definir que os pacotes, no caso, passem pela porta sem problema nenhum, porque ele seria um comando legítimo da tua rede. A imitação e falsificação de IP, né, que a gente chama de IP spoofing, que é mascarar o IP de origem, né? Geralmente a gente não sabe se passa por outro IP em si, e geralmente derruba o dono daquele IP e desvia a rota daqueles pacotes. Geralmente ele pode ser utilizado nos ataques de negação de serviço, né, os ataques DOS, né? Porque geralmente eles não precisam de uma resposta, né? O ataque de negação de serviço, né, em si, o bug, geralmente em serviços, em aplicações, em sistemas operacionais. Pode gerar, por exemplo, uma sobrecarga de memória, né, que a máquina fica lastimável para trabalhar. Condições inesperadas, né, de trabalho, de processamento em si. As entradas que às vezes não conseguem ser também manipuladas. Tratar alguns erros, alguns problemas. No caso, ataque no formato de cadeia de caracteres, que a gente chama de formato string attack, e condições de corrida, que principalmente para o processador é fundamental ele trabalhar, conseguir atender todos que estão ali dentro da rede. O conceito de TCP/IP em si, né, toda vez que a gente fala, tudo é baseado no endereço IP, né? Então, quando você faz uma conexão, alguma coisa assim, essa conexão pode ser sequestrada, por exemplo, para se passar por outra pessoa e até fazer uma injeção de tráfego, uma injeção de código utilizando
um ataque geralmente contra o próprio protocolo TCP. O famoso ataque coordenado, né, que a gente chama de ataque de negação de serviço distribuído, e o próprio ataque de negação de serviço. A ideia é fazer com que diversos hosts em si ataquem uma vítima específica, né? Então, eu tenho vários hosts, né, que estão sendo atacados para atacar uma terceira pessoa. Então, a ideia é de fazer vários ataques simultâneos a vários alvos ou um alvo específico, né? A ideia é que a vítima fique indefesa, né, porque você não sabe de onde o ataque está vindo. Aqui um exemplo, né, disso, onde nós temos um hacker, né, que geralmente toma conta, cria, né, vários masters, que a gente chama mestres, que vão tomar conta do que a gente chama que é o que são os verdadeiros atacantes, que atacam, por exemplo, uma vítima só. Então, até ele descobrir quem atacou ele, é uma grande problemática. Os ataques a nível de aplicação é o conceito das vulnerabilidades de qualquer aplicação, no serviço, principalmente que funciona lá na camada do usuário em si, né? Que é a sobrecarga de memória, os próprios ataques da web em si, o protocolo CNMP também, né? Ele também pode gerar essa problemática. E o conceito de vírus, né? Vermes, cavalo de Troia, que são ataques nessa camada de aplicação. Toda vez que a gente fala de um conceito de rede segura, é o conceito de criar uma rede confiável. Mas a ideia é anular qualquer tipo de ataque casual, capaz também de tolerar qualquer acidente que possa ocorrer, né? Então, se acontecer alguma coisa, a rede ela consegue aguentar aquele baque em si. As falhas, as vulnerabilidades que não vão me atrapalhar, elas podem ser toleradas. Então, a ideia de deslocar vulnerabilidades onde elas, no caso, não vão, de certa forma, atrapalhar, você desloca ela de um ponto onde ela vai causar o mínimo de problema possível, né, o mínimo de impacto. E não pode esquecer de sempre estar preparado para o pior. Não adianta a gente pensar que sempre tudo vai correr bem,